E olha, em Rondônia, o isolamento social não tem sido levado tão a sério. Uma pesquisa mostra que o estado ocupa a penúltima colocação no cenário nacional. Em Porto Velho, a movimentação das pessoas pelas ruas e avenidas teve uma discreta redução. Com algumas lojas abertas, o isolamento não chega a ser total. Segundo dados da startup Inloco, o Distrito Federal tem o maior índice de isolamento social, seguido por Goiás. Rondônia aparece na antepenúltima colocação dos estados brasileiros, com 42,6% de isolamento social. Nas últimas posições estão Tocantins e o Mato Grosso do Sul. É muito provável que o isolamento social esteja cumprindo com essa função e, acredito, ainda devemos estar em isolamento social porque todo o mês de abril e com certeza parte de maio provavelmente estaremos ainda em curva de aumento exponencial dos casos de coronavírus. Em tempo de pandemia, o isolamento social se torna extremamente importante para a prevenção da Covid-19. Mas há várias preocupações em relação ao total isolamento, o que acaba dividindo opiniões. Eu sou favorável ao isolamento social por entender que é a forma mais eficaz de contenção do avanço da contaminação do Covid-19. Eu acredito que, estando em casa, além de estarmos mais seguros, o contato com pessoas acaba sendo menor. Por isso diminui consideravelmente, o impacto do vírus nas nossas vidas. Sou contra o extremismo que está sendo usado ao combate à disseminação desse vírus. Sou a favor de qual tipo de isolamento? Isolamento vertical e não horizontal. Sou totalmente a favor das medidas de segurança, toda medida deve ser implementada se possível. Agora tem uma coisa que me preocupa, é o caos posterior, se a economia ficar parada. Apesar de ser empresário e estar sendo bastante prejudicado pelo fechamento do comércio, eu acredito que a melhor forma de evitar o contágio pelo Covid-19 seja através do isolamento social. Então, sou favorável ao isolamento social e peço que as pessoas respeitem o isolamento social para que a gente possa sair logo dessa. Vamos refletir a importância da gente estar em casa, a importância da gente ter nossa família, ter nossos amigos mesmo distantes nesse tempo de quarentena, para que a gente possa logo nos abraçar e a gente dizer o quanto a gente ama vocês. Então, fiquem em casa. Bem, Everton Leone, nós temos aí meio a meio, né? Muita gente que acha que o isolamento social é importante, outras pessoas que acham que deveria logo abrir todo o comércio, as pessoas terem livre acesso, ir e vir. Fica difícil a gente saber realmente, né, o que está certo e o que não está certo, né? Pois é, Meire Santos, o que a gente percebe, na verdade, é que vai crescendo paulativamente a ideia daqueles que querem que se abra. Claro que com as pessoas do grupo de risco ficando isoladas, né? Logo no começo que a coisa eclodiu no mundo e no Brasil, praticamente era um consenso, fecha tudo. Mas depois as pessoas foram se apercebendo que o pós-coronavírus vai ser muito pior, mas vai ser mesmo muito pior do que o próprio coronavírus, o que nós estamos vivendo hoje. Se alguém me perguntar, e eu já disse aqui outro dia, é para abrir ou para fechar? Eu não sei e não vou dar a minha opinião. Até porque eu não sou especialista em nada. As pessoas populares abrem o seu coração. Agora, nós aqui estamos observando. Agora, nada impede de que eu cobre depois. O presidente Bolsonaro, por exemplo, está batendo firme na tecla que a economia não pode parar. Tem uma outra ala, especialmente dos comunistas, dos esquerdistas e, enfim, das pessoas mais assustadas, que já estão, inclusive, com lavagem cerebral a partir de alguns órgãos da grande imprensa, que tem que fechar. O tempo vai nos dizer quem é que tem razão nessa história toda. E, evidentemente, que nós aqui vamos cobrar de todos aqueles que estão pugnando por esta ou por aquela posição. Até porque essas pessoas são pagas para abrir ou para fechar. Eu estou falando do Executivo,
eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando do Judiciário, eu estou falando do Parlamento, seja ele federal ou estadual ou municipal. Quer dizer, essas pessoas, elas são pagas para nos conduzir, elas são pagas para dirigir os nossos destinos, elas são pagas para acertar. É claro que pode errar. Então, eu vou ficar aqui observando, vou fazer a minha parte como estou fazendo, mas vou cobrar com muita veemência se aqui na frente a gente descobrir que esta ou aquela corrente estava equivocada. Porque, de um lado ou de outro, nós vamos ter baixas, lamentavelmente. Na minha modestíssima opinião, acho que vamos ter baixas agora e vamos ter muito mais baixas depois, se o país entrar em colapso, o que está se desenhando nesse momento. Agora, como eu disse, quem tem que decidir isso não sou eu. Eu estou aqui abrindo o microfone, nós estamos abrindo democraticamente o microfone e as câmeras para as pessoas darem a sua opinião. E está aí, e eu acho que devemos fazer, inclusive, Copanax, todo dia trazer opiniões diferentes de pessoas para defenderem esta ou aquela tese democraticamente. Agora, como eu disse, quem tem o dever de acertar, e são pagos para acertar, tem a caneta para acertar, é que a gente vai cobrar depois. Porque não adianta tomar posições e depois se esconder. Nós temos que lembrar de todos aqueles que escolheram esse caminho ou aquele caminho. E sei também que entre os poderes, entre as instituições, entre o parlamento, não há consenso. Tem gente que pensa de uma maneira, tem gente que pensa de outra maneira. Vamos aguardar. O problema também é ter coragem para dizer, abre tudo. E aí eu vou lembrar Ariquemes. Ariquemes não tinha nenhum caso na semana passada. O prefeito resolveu mandar abrir, e não é por isso, é claro que, mas já apareceu 7 casos em Ariquemes. Claro que apareceram porque os testes foram feitos. Ninguém está duvidando desse resultado. Mas imagine, nesse momento, como deve se encontrar o prefeito de Ariquemes, porque se, puxa vida, eu ia mandar abrir e agora apareceu 7 casos, né? Enfim, é complicado para todo mundo.